Então, vamos dar início à nossa aula, né? Hoje é o domingo, é dia do Senhor, né? É dia da gente louvar a Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele faz em nossas vidas e aprender mais de Deus. Então, nós vamos começar orando. E hoje, eu queria que uma criança fizesse oração. Quem gostaria de orar para começar a aula? Quem gostaria de fazer oração? Levanta a mãozinha. Quer, Clarinha? E depois a Letícia? Então, vamos lá. Ó, Sim. vamos fazer? Cruzo os dedinhos das minhas mãos. Feche os olhinhos. Oração. Então, a Clarinha vai orar. Ora alto, tá? Nosso Deus, meu Pai, pro meu povo voltar pra gente, ele pode sair me levando em tanto lugar. Se ele deixar, ele pode vir pra gente ficar lembrado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a Letícia vai fazer oração? Papai do céu, visita nosso mundo, faz todo mundo, tudo examinar tudo assim. Eu digo todo mundo da sala, todo mundo da minha sala, do André e da Alinha da igreja. Também, Senhor, todo minha família, todo da mamãe e do papai. Amém. Então, muito bom. Nós temos que orar ao nosso Deus, né? Sempre agradecer. Quando a gente levanta, quando a gente vai dormir, quando a gente vai comer, agradecer a Deus pelo alimento, e também quando a gente faz a devocional, né, o culto doméstico. Então, nós podemos orar a todo momento a Deus, né, porque nosso Deus é um Deus que nós podemos confiar neles, né. Então, agora nós vamos cantar. Quem lembra do cântico que começa com os dois dedinhos assim, da semana passada? Olha lá, os dois dedos, vamos pôr os dois dedinhos para cima. Vamos, Pedro? Os dois dedinhos, vamos lá? Eu vou cantar bem devagarzinho, tá? Para a gente lembrar, e quem não veio semana passada, aprender. Ou se já conhece, né? Para lembrar. Vamos lá? Deus é bom. Olha aqui, ó, o bom. É um joinha. O joinha é fácil, não é, Daniel, de fazer? O joinha, ó. O joinha? Então, vamos lá. De novo. Deus, os dedinhos apontando para o céu, né? É bom. É que o joinha, né, que tá tudo bom, né? Aí o mesmo joinha para mim. Ó, vamos lá? Vocês viram que fácil? Vamos lá? Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Contente estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Fácil ou difícil? Então, vamos de novo, porque depois a gente vai cantar mais rápido. Ah, é difícil? Então, nós vamos treinar mais, né? Então, para depois a gente cantar mais rápido, tá? A gente tá cantando bem devagarzinho para vocês aprenderem. Então, quando todo mundo estiver fazendo os dedinhos certinho, aí a gente vai acelerar, tá bom? Vamos lá? Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Contente estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. A última vez. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Contente estou, com Ele eu vou. Deus é bom para mim. Bem, Deus é bom para a gente, por isso Ele nos criou, Ele criou todas as coisas, Ele mandou o Filho dele morrer por nós na cruz, o Senhor Jesus morreu por mim,
pelo André, pelo Pedro, pela Letícia, pelo Antônio, pelo Daniel, pela Clarinha, pelo Bernardo, pela Laura, pelo Tiago, ele orou pelo Theo, pelo Vicente, ele morreu por todos nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos viver eternamente com Deus. Então, nós podemos confiar nesse Deus, né? Nós podemos ter confiança. Qualquer problema, é só eu orar, pedir a Deus para fazer o melhor, para dar sabedoria para eu resolver e passar por aquele problema. Nós estamos falando de soldado, né, Mateus? De guerra, de soldado, né? E tem um cântico bem curtinho que fala assim, ó, aí tem que marchar, né? A gente tá sentado, mas a gente vai fingir que tá marchando, né? O soldado, ele marcha, né? Então, vamos lá? Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Quem já conhecia esse cântico? Levanta a mão, quem já tinha ouvido? Já? Ah, tem a outra parte da florzinha, né? Mas hoje nós estamos falando de soldado. Então, hoje nós vamos cantar só a parte do soldado, tá bom? Vamos pela última vez para a gente começar nossa aula? Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Soldado pode ser soldado, ela pode ser mulher, pode ser homem, não tem problema. Nós todos nós somos soldadinhos de Deus, né? Nós obedecemos e fazemos tudo o que é certo e nós batalhamos pela fé, pela salvação das almas perdidas, né? Então agora nós vamos começar ouvir a nossa aula. E o personagem, vamos ver quem lembra o nome dele? Começa com G. Muito bom! Gideão! Ó, cabecinha boa, hein? Gideão. Hoje nós vamos ouvir sobre Gideão. Então, para ouvir a nossa última parte, que a gente estava ali vendo da semana passada, e agora, o que vai acontecer? Nós vamos no nosso telefone, vamos lá? Alô? Alô? Aqui estamos nós. Alô? Alô? Para ouvir de Cristo a voz. Vamos ficar. A Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Olha, nós acabamos de contar que nós vamos ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Então, agora nós vamos ficar bem quietinhos, prestando atenção. Boa aula para vocês, para nós. Bom dia, pessoal. Muito bom ver essa sala cheia de novo, rever alguns que fazia tempo que não estava com a gente. Então, vamos lá para a nossa aulinha. Hoje nós vamos encerrar a parte de Gideão, nosso querido amigo aqui. Eu sei que vocês já estão até enjoados de ver essa imagenzinha aqui dele, né? Mas hoje já vamos encerrar a história de Gideão. Antes, vamos recapitular um pouquinho. Vocês lembram que Gideão morava numa cidade, mas então os inimigos do povo de Deus apareceram para tomar essa cidade? Acabaram tomando a comida do povo de Gideão, do povo de Deus, tomaram as casas, roubaram tudo, porque eles eram muito fortes, lembram? Olha as espadas deles, o escudo, como eles eram fortes. E o povo de Deus acabou ficando com medo, pois eles não estavam mais adorando a Deus, eles haviam esquecido de Deus. Então Gideão era desse povo, vivia com medo, ele estava escondido dos midianitas, quando Deus chamou Gideão para salvar os midianitas.
Quando Deus, então, foi lá, chamou ele, Deus mandou que ele formasse um exército. Gideão, então, com um pouco de medo, pediu um milagre. Vocês lembram qual foi o milagre? Lembram, sim? O milagre foi aquele do pedacinho de lã, que Deus foi lá e mandou um orvalho e molhou aquele pedacinho de lã. E no outro dia Gideão falou, não, então, por favor, agora deixa a lã sequinha. Aí a lã ficou seca no outro dia. Ele chegou e só o chão estava molhado. Então, quando Deus fez o milagre, Gideão pediu outro, que foi a parte que ficou seca. Finalmente, então, Gideão estava pronto para confiar em Deus e salvar o povo de Deus, né? Então, Deus deu para Gideão um exército de 300 homens para lutar contra o poderoso povo midianita. Aí Deus, então, explicou para Gideão como ser um vencedor, mesmo sem lutar. Ser um vencedor mesmo sem lutar? Como assim? Como será que foi esse plano de Deus em que Gideão não precisou lutar? Gideão não precisou de espada, de escudo, de lança para ir contra esses inimigos poderosos aqui. Pessoal, o plano foi o seguinte: cada soldado recebeu uma trombeta. Lembra que eu perguntei se vocês sabiam que era uma trombeta? Então, muitos não sabiam o que era, mas é um instrumento parecido com isso aqui, ó, com um cone assim, ó, que você toca e faz um barulho muito alto, muito alto. É um barulho muito alto. E isso aqui parece uma trombeta, ó. Então, cada soldado recebeu uma trombeta dessa e um jarro de barro. Um jarro de barro é como se fosse um pote, aqueles que as nossas mães, nossas vós colocam a plantinha, sabe? Aquilo é um jarro de barro. E aqui eu fiz o desenho do jarro de barro para nosso Gideão aqui. E aqui dentro, vocês estão vendo, ó. O que é isso, Mateus? Isso aqui é um fogo, porque havia fogo dentro desse jarro de barro. Mas por que os soldados de Gideão receberam uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha dentro acesa? Por quê? Vocês já vão ver o que aconteceu, pessoal. Então Gideão recebeu o plano de Deus, e aí então Gideão foi lá, esperou, pessoal, os midianitas dormirem nesse acampamento incrível aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem a cabana cinza, a cabana azul, a cabana laranja, marrom, tem uma fogueira no meio. Então Gideão, junto com o seu exército de 300 homens, esperaram até o meio da noite, quando os midianitas, esse povo poderoso, foi dormir e acabaram dormindo profundamente. Gideão, então, foi lá e disse para o seu povo, olha, pessoal, prestem atenção em mim, fiquem de olho em mim e façam tudo o que eu fizer. Então, ele foi lá e começou o seu plano de ataque para esse acampamento dos midianitas. Alguns soldados foram e cercaram esse acampamento, então eles ficaram em volta desse acampamento, com as suas trombetas e com seus jarros de barro, não esqueçam, hein? Então eles deram a volta e ficaram cercados. Pessoal, uma atenção aqui, nessa época não tinha lâmpada, não tinha lanterna, não tinha poste de luz. Então imagine você indo acampar no meio do mato com a sua cabaninha, fazendo uma fogueirinha ali para não ficar tão escuro, né? E a gente ficar com medo. E imagine a escuridão que era, apenas a luz da lua. Então estava muito escuro. Então Gideão ali e alguns soldados seus cercaram esse acampamento, enquanto outros foram com Gideão para outra extremidade, para um lugar um pouquinho mais longe. Então, enquanto alguns deram a volta nesse acampamento, Gideão pegou alguns e foi para um outro lado. Todos os soldados, então, estavam esperando um sinal de Gideão. Gideão estava lá longe, pegou a sua trombeta e fez assim, pessoal, ó, vou tentar fazer igual, hein? Não vai ser igual, mas eu vou tentar fazer, ó. Eita, falhou. É, mais ou menos assim. Não foi tão igual o som de uma trombeta, mas é mais ou menos assim. Então imagina você dormindo de noite quando escuta um barulho muito alto e depois que Gideão tocou a sua trombeta,
todos os soldados começaram a tocar também ao mesmo tempo. Então, imagina aquele barulho alto, muito alto. E então, os soldados do exército de Gideão foram lá, pegaram seus jarros de barro com fogo lá dentro, com a tocha lá dentro, e tacaram no chão para formar aquela chama, assim, começaram a pegar fogo. Então, de repente, os midianitas foram cercados por um barulho terrível e a tocha, o fogo pegando em volta, tochas flamejantes. Todo mundo começou a acordar assustado. Não sei vocês, mas vocês já no meio da noite acordaram assustados? Sim? Nossa, isso acontece muito comigo. E eu acordo respirando muito forte. Agora imagina para os midianitas que acordaram com esse som bem alto da trombeta e com um monte de fogo em volta do seu acampamento. Agora imagina essa situação. Os soldados, então, empunharam a tocha, outros que não haviam derrubado o seu barro com fogo, eles começaram a gritar: pelo Senhor e por Gideão, e começaram a atacar os seus vasos no chão para pegar fogo em volta. E isso os midianitas começaram a ficar descontrolados, com medo, correndo para um lado e para o outro. Eles começaram a gritar, não sabiam o que fazer, o que está acontecendo. Estavam morrendo de medo, estavam com muito medo. Imaginem, pessoal, eles pularam da cama apavorados e confusos no meio daquela escuridão, vendo 300 tochas no chão acesas. Eles achavam que estavam sendo atacados por um exército enorme, pessoal. Porque, né, imagina, estava tudo escuro, eles não conseguiam ver quantos inimigos tinham. Então, eles estavam lá morrendo de medo, aquele fogo, aquele barulho da trombeta, das trombetas tocando, e alguém gritou, começou a gritar em ataque inimigo, estão vindo os inimigos, vamos fugir, vamos fugir. Gideão e seu exército, ao contrário dos midianitas, eles estavam calmos. Eles estavam calmos, um pouco afastados e apenas assistindo aquela confusão dos midianitas, aquela confusão, o pavor que os midianitas estavam, aquele medo, aquela gritaria. O pavor e a confusão era tão grande que eles acabavam lutando entre si. Então estava tão escuro, mas com as tochas iluminando ao redor, que os midianitas olhavam para eles mesmos e achavam que eram inimigos. E começaram a se atacar sozinho, enquanto Gideão e o exército estavam em volta, só assistindo, olhando aquela confusão gigante. Então, enquanto eles lutavam entre si, alguns estavam fugindo em disparada, eles estavam doidos, muito apavorados, né? E Gideão, então, e seus soldados nem tiveram que lutar. E eles venceram a batalha, pessoal, sem lutar. Essa batalha imensa, esse medo, esse pavor dos midianitas, Gideão e seu exército nem lutou, nem precisou lutar. Eles apenas confiaram no plano que Deus tinha e executaram esse plano com seus barros com o seu jarro de barro, com fogo dentro e com as suas trombetas, pessoal. E assim foi como eles venceram os midianitas. Foi assim que os midianitas foram embora da terra que Deus tinha preparado para o povo. Foi assim que os midianitas deixaram o povo de Deus ali viverem em paz. Então, vocês acham, depois dessa história gigante, vocês acham que Gideão e seu exército, vocês acham que eles confiaram em Deus? Vocês acham que eles aprenderam uma grande lição ali de confiar em Deus? Sim, e foi isso que aconteceu, pessoal. Gideão e seu exército confiou em Deus, mesmo morrendo de medo desse exército poderoso. Gideão foi lá e confiou em Deus, executou o plano com a sua trombeta e com o seu jarro de barro que estava com a tocha, e assim eles nem precisaram lutar, apenas assopraram a trombeta e jogaram isso aqui no chão e esperaram os midianitas irem embora. Que aula, né, professora Márcia? Nossa, Gideão foi escolhido por Deus, né, para poder enfrentar essa batalha, e ele não achou que ele tinha condições, não, né? Ele falou, quem, eu, né?
Não, mas Deus escolheu ele e preparou ele, e Gideão confiou em Deus. E aí, ó, ganhou essa batalha sem precisar lutar e conseguiu a terra novamente, né? Que Deus tinha dado ao povo. Que maravilha, que história maravilhosa, né? Então, nós aprendemos com Gideão que nós temos que confiar em Deus, muito bem, em Deus. Então, nós vamos agora orar para agradecer a nossa aula, né? Que está lá na palavra de Deus. Se você quiser ler novamente durante a semana, pede para o papai e para a mamãe para ler para vocês, que está na Bíblia, essa história de Gideão. Então, vamos lá? Cruzo os dedinhos das minhas mãos, fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigado por essa aula, porque aprendemos que podemos confiar em Ti. Muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado por todos os coleguinhas que estão aqui, muito obrigado pela sua palavra que tanto nos ensina. Abençoa a nossa semana, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bom! Então, semana que vem, como o Pro Mateus falou, nós encerramos a história de Gideão e nós vamos ter um novo personagem na Bíblia. Quem será, né? Então, domingo que vem, nesse mesmo horário, eu espero vocês todos aqui para a gente conhecer outro personagem da Bíblia, né? Outro personagem que vai falar de Deus para nós, as maravilhas de Deus, tá bom? Bom domingo para vocês e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, André. Tchau, Lê. Tchau, Laura. Tchau, Pedrinho. Tchau! Tchau, lindo. Tchau, tchau. Posso? Pode. Tchau, Laurinha. Aí, prontinho.